Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu recebi esse nome de Grace em homenagem a Grace Kelly. A minha mãe e o meu pai, eles eram fãs incondicionais. Eu gosto do nome, mas acabou sendo esse nome motivo de muitas brincadeiras para os meus alunos, porque eu escolhi a profissão de ser professor. Então, a gente ouve muita piadinha, Grace, Gleice, aquelas coisas todas de adolescente. Brincadeira boba de adolescente. Brincadeiras de adolescente. Sem graça, mas apenas quis contar a respeito do meu nome, Grace. Mas acontece, Paulinho Boa Pessoa, que hoje, como ouvinte assídua desse seu canal, eu quero te contar a minha história da meia-noite. Começou com um cansaço. Eu, devido ser professora, e eu fui professora de vários alunos de todas as faixas etárias, desde criança, adolescente até adultos, eu comecei a me cansar. Comecei muito cedo na minha carreira profissional. Eu tinha somente 25 anos quando comecei a lecionar, e aos 45, portanto, aos 45 do primeiro tempo, eu já tinha 20 anos de profissão, aos 45 anos. E eu comecei, a ficar muito cansada. E eu acho que exatamente pelo cansaço eu comecei a ficar muito distraída. Com muita facilidade eu me distraía, a memória começou a ficar cansada, o preparo das minhas aulas ficou maçante, eu tinha que levar uma parte escrita para a sala de aula, porque eu sempre tive mais facilidade de memorizar aquilo que eu escrevo. Então comecei a escrever parte das aulas. Correria, né? O estresse do dia a dia, correria. Num dia desses, devido a essa distração, eu voltei dirigindo o carro, e numa dessas distrações, quase que eu bati o carro. Mas olha, teria sido uma batida violenta demais. Eu passei no sinal que estava vermelho para mim, foi como se não tivesse sinal. Eu vinha com o carro, a distração total, eu não vi nem o sinal e tampouco vi que estava no vermelho. Mas foi por pouco mesmo. Eu ainda parece que ouço, a freada daquele carro, aquela freada brusca. O outro carro até se desviou de mim, bateu no meio-fio, fez um barulhão danado, sem contar o que essa pessoa me xingou do outro lado. Nossa, recebi xingos feios. Mas a verdade é que eu realmente era culpada. A minha desatenção quase resultou numa tragédia. Se houvesse aquela batida, provavelmente eu talvez não estivesse viva, ou quem sabe tivesse morrido alguém do outro carro. Só sei dizer que naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu comecei a contar pro Lauro. Lauro é o meu marido. Comecei a contar pro Lau, eu chamo ele de Lau, embora o nome dele seja Lauro.
Lau de Deus, eu comecei a contar o ocorrido. Quase que você me perde em definitivo para sempre, porque eu quase tive uma batida muito violenta do carro. Contei para ele a história. Quando eu cheguei em casa, contei o ocorrido para o Lau, meu marido. Enquanto eu contava, eu senti como se eu estivesse flutuando. Sabe? Eu estava contando para o Lau o que eu havia passado naquela esquina, o quase acidente, a quase tragédia, e de repente comecei a sentir como se eu estivesse flutuando. Era como se a minha alma se desprendesse do meu corpo. Enquanto eu conversava com meu marido, a minha alma vagava pelos cômodos do apartamento. Eu comecei a escutar a minha própria voz distante, quase inaudível, e eu contando para ele. Quando eu tentei retornar ao meu corpo, eu fui rejeitada pelo meu corpo, que continuava conversando com meu marido, mas sem a minha alma. Como isso é possível? Eu questiono, né? Eu pergunto. Como isso é possível? Eu tentava a todo custo recuperar o meu corpo, mas ele continuava a me rejeitar. Numa tentativa desesperada de ter os meus movimentos de volta, eu empurrei o meu corpo para que ele se desequilibrasse. Assim, se ele caísse, se meu corpo caísse, eu poderia possuí-lo novamente. Meu plano funcionou. Meu plano deu certo, porque o meu corpo caiu, se desequilibrou, mas acabou tropeçando num dos brinquedos do meu filho, e eu pude imaginar a minha cabeça batendo na quina da mesa. Seria uma pancada muito violenta, muito forte. Provavelmente eu desmaiaria e continuaria sem ele. Então, mais do que depressa, eu aproveitei a distração para possuir o meu corpo de uma vez por todas e consegui, mas tragicamente não consegui me sustentar naquele corpo que parecia não ser mais meu. Eu cheguei a bater, na hora, a impressão que eu tive é que eu cheguei a bater a cabeça na quina da mesa, assim, atordoada, fiquei com a cabeça zonza, atordoada, cambaleei até a sacada e desequilibrado eu quase que caí lá do 10º andar onde nós moramos, sabe? Eu olhava lá de cima, e lá de cima eu olhava, mas eu não via mais a cidade. Eu vi uma tela de um cinema, e naquela tela de cinema eu comecei a ver a minha vida inteirinha passar, Paulinho. Eu vi desde o primeiro dia que eu fui a uma sala de aula, como aluninha, aprender. Aí eu fui passando de ano, eu fui saindo do primário, eu entrei no colegial, do colegial eu entrei para a faculdade, eu me formei e decidi ser professora. Eu lembro da primeira sala de aula que eu assumi. Comecei a ver um filme, aquele filme inteiro foi se passando na minha mente. Eu assistia tudo do 10º andar. Eu olhava, mas não via mais cidade. Eu vi esse filme, esse telão. E eu fui assistindo todas as cenas da minha vida, até que nós chegamos àquele dia que eu havia saído toda distraída da escola, que eu peguei o meu carro e eu cruzei aquele farol vermelho. Só que durante o filme que eu estava assistindo, quando eu cheguei no farol vermelho, que eu fui atravessar, eu me distraí, eu não vi o farol vermelho. Aquele carro que havia brecado e se desviado de mim na minha cabeça, que eu escutei, inclusive parte do carro batendo no meio-fio e deu aquele estrondo. Não, na hora do filme, o carro realmente acerta em cheio o meu carro. E exatamente do lado que eu estava. Eu vi. Aí no filme,
eu consegui ver em detalhes o grande acidente que eu havia provocado. Foi nesse instante, depois do acidente, que eu ganhei consciência de que ele de fato havia acontecido, que eu reencontrei, depois disso, o meu corpo. Entrei nele novamente e acordei. Só que quando eu acordei, eu estava ouvindo aqueles barulhos característicos de uma UTI. Eu estava exatamente ali, dentro de uma UTI. Ou seja, tudo o que eu estava vivendo naquela conversa com o meu marido era irreal. A realidade era o que eu estava vivendo agora numa UTI. Me lembro de pessoas ficarem felizes com a minha recuperação, enfermeiras vibrando, passando a notícia de uma para outra, médico que foi chamado, todos vibravam com a minha recuperação, incrédulos da minha recuperação. E eu, de fato, fui me recuperando e melhorando no dia a dia. E ao longo de 3 semanas eu já estava no quarto e agora totalmente consciente. E foi aí que eu soube. Eu tinha sofrido um acidente naquele dia. Incrível é que eu sofri o acidente e dali para frente eu não vi mais nada. Eu cheguei em casa depois do acidente dirigindo o carro. Eu cheguei em casa, eu estacionei o meu carro, eu entrei no elevador, eu apertei o 10º andar, eu contei todos os detalhes para o meu marido, eu contei tudo para o meu marido. Foi uma coisa impressionante, impressionante. A minha alma que saiu do meu corpo, a minha luta para voltar para o meu corpo. Tudo isso, o que aconteceu ali numa fração de segundos, num tempo curto, na verdade, demorou 21 dias para acontecer. Foi o tempo que eu fiquei na UTI. E depois fiquei mais 21 dias, 3 semanas, eu fiquei no quarto me recuperando. Ao todo, eu fiquei 42 dias no hospital. Não é uma coisa de impressionar? Durante esse período também, eu me lembro, aquele filme que eu assisti do 10º andar, olhando para a tela, vendo tudo que se passava na minha vida, eu fui revendo no filme pessoas da minha família que já tinham falecido. Então, quando eu fui para o meu primeiro dia de aula, quem me levou no primeiro dia de aula foi a minha avó Regina, que me levou. Eu me lembro, a minha avó Regina, ela me conduziu no primeiro dia de aula. E no filme que eu assisti, do 10º andar, eu vi a minha avó se encontrando comigo, eu menina, me pegando pela mão, me levando até a escola. Eu vi o meu avô Reginaldo. Eu encontrei com o meu avô Reginaldo. Ele me abraçando, ele me acolhendo. Eu estive com o meu pai, já falecido, de nome Odair. Ele me buscando, indo a uma reunião de pais e mestres. Ele nunca ia às minhas reuniões, era sempre minha mãe. Mas eu me lembro que numa ocasião ele foi. Por algum motivo a minha mãe não podia e ele foi. Então eu me lembro dessa reunião de pais e mestres com o meu pai falecido. Ele conversando comigo, ele me levando para casa. Tive encontro com a minha avó, com meu avô, com meu pai falecido. Tudo isso nesse período, enquanto eu conversei com meu marido e corri para a sacada do meu prédio. 42 dias se passaram. Foi algo impressionante. Depois que eu me recuperei, depois que eu voltei para casa, eu voltei com uma concepção completamente diferente do que é a vida após a morte. Coisa que eu não acreditava.
coisa que eu duvidava, eu achava tanta bobagem, tanta besteira, quando alguém me dizia, não, porque a vida não é só isso aqui. Eu falava, puxa, que ilusão dessa pessoa, né? Que ilusão, que bobagem que essa pessoa está falando. É lógico que a vida é só isso aqui. Quando a gente morre, acaba tudo. Quando a gente fecha os olhos, acaba tudo. A gente vai mergulhar num sono profundo e não vê mais absolutamente nada. Era essa a minha concepção. Mas diante do acidente sofrido por mim e da forma como tudo aconteceu no pós-acidente, na minha recuperação, foi que eu fui entendendo a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Porque eu acabei tendo provas de que realmente, quando a gente fecha os olhos e tudo acaba, a vida recomeça em algum lugar. Foi exatamente naquela hora que eu me desesperei, porque eu saí do meu corpo. Você acredita que foi assim? Depois de eu recuperada, fiquei 42 dias no hospital. Depois que eu saí do hospital, me foi dito pelos médicos que me atenderam, e dentre esse grupo de médicos havia uma médica chamada doutora Rita. Foi ela quem me contou. Falou, olha, você teve uma parada cardíaca violenta. Nós ficamos tentando te reanimar por 50 minutos. A gente fazia massagem no teu coração, ele voltava a bater um pouquinho, aí parava de novo. E eu ordenava a equipe que não parasse, que não desistisse, só que isso depende muito de força física. E como as moças que estavam comigo, as enfermeiras, já não estavam aguentando mais, eu pedi que chamassem os enfermeiros, os homens, para que viessem, porque precisava fazer uma massagem um tanto ou quanto mais violenta no teu peito. Foram 50 minutos tentando te reanimar, mas com uma vitória absoluta, porque ao longo desse período, o seu coração voltou a bater. E quando ele voltou a bater, ele ganhou o ritmo de vida, o ritmo normal de vida. Eu falei, meu Deus do céu, tudo que ela está me dizendo, tudo que a doutora Rita está me dizendo, eu passei lá. Foi naquele momento que eu tentei recuperar o meu corpo e tive uma estratégia. Lembro que eu tentei desequilibrar o meu corpo e pensei assim, bom, se o meu corpo cair, eu vou recuperá-lo. Só que quando eu empurrei o meu corpo, ele bateu a cabeça na quina da mesa. Naquele instante que meu corpo bateu a cabeça na quina da mesa, que eu fiquei zonza, tonta, e eu comecei a perder os sentidos, foi exatamente naquele momento que meu coração teve a parada cardíaca. Foi aquela luta que durou esse período todo na briga da médica. Gente, quando eu conto essa história, as pessoas ao meu redor ficam impressionadas. Hoje que eu ministro ainda aulas, eu dou aulas hoje só para pós-graduação, portanto, eu dou aula para adultos. Quando eu conto essas histórias, é na verdade a aula que mais faz sucesso. As pessoas aprendem a matéria a qual eu me preparo para ensinar, mas principalmente é nessa aula que as pessoas me agradecem depois dessa aula, porque elas entendem um pouquinho do que é a vida no pós-morte, porque eu vi tudo isso de fato acontecer. Tenho acompanhado as histórias da meia-noite que você narra, e por isso hoje eu resolvi escrever a minha própria história em detalhes. Diga-se de passagem, com o apoio de muita gente da minha família, especialmente do meu marido, que também é um admirador seu. Agradeço do fundo do coração por tudo, meu estimado e querido amigo Paulinho Boa Pessoa.